Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de relações ecológicas, trabalhando primeiramente as interações entre os seres vivos e mostrando para vocês um pouco sobre as relações interespecíficas desarmônicas, ou seja, as relações que causam prejuízo para um dos indivíduos. Mas antes disso, a gente vai revisar um pouco sobre o que é relações intraespecíficas, como eu já falei para vocês, que são relações em que ocorrem com indivíduos de uma mesma espécie. E relações interespecíficas ocorrem em indivíduos de espécies diferentes. E isso já foi trabalhado nas aulas anteriores e acredito que vocês tenham lembrado após a gente ter revisado isso novamente, tá? Não esqueçam, a gente vai trabalhar as relações interespecíficas desarmônicas. As relações intraespecíficas desarmônicas que vamos estudar é a predação, os tipos de competição, tanto intraespecífica como interespecífica, e os casos de parasitismo. Lembrando que esses tipos de relações sempre um vai ser beneficiado e o outro vai ser prejudicado em alguns dos indivíduos, tá? Esses tipos de relação, eles são um pouco importantes também para o equilíbrio do meio ambiente, pois não pode haver uma saturação de indivíduos de várias espécies em um mesmo local. A gente vai revisar mais uma vez os tipos de relações que tem aqui, principalmente as harmônicas, né? Que a gente já estudou a colônia, a sociedade, já estudamos protocooperação, já estudamos mutualismo, comensalismo, epifitismo. Todas essas relações, algumas delas ocorrem com indivíduos de uma mesma espécie e outras com indivíduos de espécie diferente. O que eu quero dizer para vocês é que todas elas sempre ou uma vai ser beneficiada e não vai causar dano para o seu amigo. Agora, as relações interespecíficas, elas sempre vão causar prejuízo, como canibalismo, os tipos de competição, né, que pode ser tanto de forma intraespecífica como de forma interespecífica. Hoje, a gente vai estudar basicamente o predatismo, as competições e o parasitismo, sendo que algumas das espécies irão ser beneficiadas e outras serão prejudicadas, tá? A gente vai conhecer agora o primeiro tipo de relação ecológica, que é sobre a competição. A competição intraespecífica, ela ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. Sempre esse tipo de competição, eles vão lutar pelo mesmo território, seja por ambiente, ou seja por meio da reprodução naquele local, tá? Então, os tipos de competição intraespecífica, mais uma vez, ocorre quando indivíduos de uma mesma espécie, ela disputa algum recurso ambiental, território ou até meio de se reproduzir, como, por exemplo, cães, elefantes marinhos, leões. Então, esses indivíduos de uma mesma espécie, eles lutam entre si por meio de alguma fonte de recurso que seja benéfico para eles, tá? A gente vai conhecer agora outros exemplos por meio dessas imagens. Ó, a gente tem leões disputando entre si, a gente tem a presença também dos outros animais. Todos eles irão disputar por algum motivo, seja território, seja alimento naquele local. Então, a competição intraespecífica, ela pode ocorrer tanto de espécies iguais como de espécies diferentes. Agora, vamos conhecer um pouco sobre o predatismo. O que seria o predatismo? Predatismo é um tipo de interação em que um indivíduo de uma mesma espécie, ou seja, o predador, utiliza o outro animal como fonte de alimento, ou seja, a presa. Então, o predatismo sempre é um tipo de relação ecológica altamente prejudicial para a presa, porque a presa sempre vai ser levada à morte por meio do predador, tá? O predador sempre vai utilizar a sua presa para se alimentar.
predatismo ele pode ocorrer entre espécies diferentes. A gente tem a presença aí da tartaruga e do caranguejo, né? A gente tem da coruja e de uma ave. Então, todos esses animais, e dentre outros, são exemplo de predatismo. Agora, a gente vai conhecer um pouco sobre os tipos de competição interespecífica e intraespecífica, ou seja, intra com indivíduos de uma mesma espécie e interespecífica com indivíduos de espécies diferentes, tá? Essas são algumas imagens para vocês não se esquecerem. Ó, indivíduos de espécies diferentes sempre lutando por alimento, sempre lutando por território. Então, é basicamente isso. No livro de vocês, no capítulo 2, se eu não me engano, da Frente A, o novo livro que vocês receberam, está trabalhando esse conteúdo de relações ecológicas. A gente vai conhecer agora, basicamente, o parasitismo. O que seria o parasitismo? O parasitismo é quando o parasita ele se instala no corpo daquele ser que vai o quê? Causar, ou seja, servir de alimento. Então, o parasita, ao infectar o hospedeiro, ele vai retirar tudo que lhe é necessário como fonte de alimento. Eu quero que vocês entendam que o parasitismo, ele não tem a intenção de causar a morte ao hospedeiro. Por quê? Porque ele precisa do hospedeiro para se alimentar, ele precisa voltar àquele local para se alimentar. A gente tem como, por exemplo, os piolhos, né, os carrapatos, as pulgas, muitos deles são considerados ectoparasitas, outros são considerados entoparasitas. Então, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês observarem. Essa é uma imagem de quê? De um ectoparasita, ou seja, o parasita está se alimentando do sangue, do pelo dos cães, né? Ou muitas das vezes o piolho que tem na cabeça de um ser humano. Então, parasitismo, basicamente, ele utiliza o seu hospedeiro como fonte de alimento. Assim também são as doenças causadas por parasitas, né? Algumas verminosas que vai causando dano, podendo levar a doenças graves, né? E até a morte. Vai depender do grau de desenvolvimento. Eu espero de verdade que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Um beijo e até a próxima aula.